Mas nessa noite nós vamos tratar sobre um texto bastante conhecido. Eu, na verdade, desde manhã eu só estou tratando de texto bastante conhecido. Isso é fantástico. E o tema que eu quero pensar com os irmãos é isso aqui, é que o outro lado é uma realidade. É que por vezes nós temos uma noção de nós mesmos com tanta paixão acerca de nós e que a gente ignora o outro lado. Só que com a nossa fé em Jesus Cristo, com Jesus em nossa vida, outro lado não é uma miragem, é uma realidade. Se Jesus disse que vai acontecer, vai acontecer. Jesus disse que Ele voltará, Ele vai voltar. Então, nós precisamos estar prontos para esta realidade. Porque Jesus não fala absolutamente nada, sem a consciência do que está falando. Por isso, tudo aquilo que Ele mandar fazer, meu irmão, um conselho de amigo, faça o que Jesus está mandando fazer. Por isso, eu quero pensar com os irmãos a partir desta temática, que há realidade além da sua. Há realidade além dessas circunstâncias pelas quais você está exposto. E estas realidades, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, vai fazer você e eu pessoas exponenciais. Mas abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Percebe que o outro lado era uma realidade, ainda que os discípulos não estavam vendo. Ainda que as incertezas e as intempéries cósmicas, de alguma forma, estava aquietando o coração dos discípulos, mas para Jesus já era uma realidade. Ele disse, passa para o outro lado. E percebe, enquanto ele despedia as pessoas, 23, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho, orando. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas. Meu irmão, percebe algo lindo, maravilhoso aqui? Porque um vento forte havia se levantado. Os discípulos estavam remando contra a maré, porque eles estavam debaixo de uma palavra do Senhor. E se eu e você estivermos debaixo de uma palavra do Senhor, submetidos à sua vontade, meu irmão, não há intempéries na vida, não há incertezas no tempo que vai arrancar de nós o que Jesus estabeleceu para que acontecesse. 25, ele vai dizer que por volta de 3 horas da madrugada, meu irmão, Jesus tem bom humor. Repara, os rapazes estavam apavoradíssimos, porque o negócio, a Bíblia fala aqui que o vento era forte, o mar estava agitado, estava estabelecido um temporal. E 3 horas da manhã, veja se 3 horas da manhã é hora de alguém visitar alguém. Jesus vai ter com eles 3 horas da manhã, já para botar um teor na pessoa. Percebe aqui, 3 horas de manhã ele foi. E olha o que aconteceu, 26. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma. Gritaram, cheio de medo. Meu irmão, ó, quem mora na roça, ou quem já morou na roça, como eu, a minha esposa faz questão de sempre me lembrar isso, qualquer hora, depois das 18, 19 horas, qualquer caminho que você toma na roça, é um caminho meio aterrorizante, porque uma folha de bananeira faz você correr,
Quem já teve essa experiência? Meu irmão, de noite, principalmente quando a lua está grande, meu Deus do céu, uma folha de bananeira se torna um lobisomem e você, sai correndo. Agora imagina, 3 horas da manhã, com um temporal no meio do mar, aparece alguém andando sobre as águas. Se você estivesse lá, eu acho que você corria. Só que não corria porque não tinha para onde correr. Você ia ficar dentro do barco, eu acho que você ia tapar os olhos e você ia gritar tanto, igual a Paulinha quando gritou aqui. Repara, imediatamente, 27, Jesus por eles disse, não tenha medo. Jesus é demais, percebe? Ele bota medo no povo e depois fala, não tenha medo. Olha, não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou. Pedro não estava nem acreditando que era ele. Pedro disse, se é realmente o Senhor, ordena que eu vá. Percebe aqui o Pedro? Pedro, ele não diz assim, é o Senhor, eu vou. Pedro é inteligente, irmão. Pedro disse, se é o Senhor, ordena. Tipo assim, me manda ir, porque se algum problema acontecer, o problema é seu que me mandou ir. Pedro é fantástico. Ele diz, ordena, olha aqui, ordena que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Jesus, com bom humor, fala para Pedro, venha. Meu irmão, se fosse eu e você, fala sério. Você vendo o vento, vendo o mar agitado, você fala, isso não é coisa de se brincar com ele. Vamos ficar aqui na terra, dentro do barco que a gente está seguro, porque esse negócio de cair na água é problema. Mas Pedro fez o quê? Pedro foi, irmãos, isso é fantástico. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Pedro foi ter com ele. 30. Mas quando reparou um vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Irmão, Pedro é aquele que experimentou o aterrorizado por 2 vezes. Primeiro, quando viu o fantasma na cabeça dele, juntamente com todos, ficou aterrorizado. Depois, quando caiu na água, estava andando, ficou aterrorizado por causa do vento. Imagina, meu irmão, vento frio do alto mar, batendo nas suas orelhinhas aqui, fica gelado. E Pedro simplesmente parou. De medo, começou a olhar. Eu acho que Pedro, depois que cai na água e começa a andar, eu acho que vem na cabeça dele assim, uma coisa, tipo, isso é perigoso. O que é que eu estou fazendo aqui? Não tem nada debaixo de meus pés. Isso é perigoso. E o que é que o camarada faz? Começa a afundar. Percebe? Quando ele começa a afundar, ele grita, Senhor, salva-me. E a passagem mais exponencial está aqui no 31. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. No mesmo instante. Por vezes nós estamos passando o que estamos passando porque nós não fazemos como Pedro. Senhor, salva-me. A gente quer resolver as coisas a partir de nós mesmos, das nossas próprias experiências. É como eu contei para vocês que certa vez havia uma senhora que pegou uma carona, na verdade pediu uma carona, ela estava numa BR com um saco muito pesado. E ela pediu uma carona. E o motorista deu a carona e pediu que ela fosse na carroceria do caminhão. E ela subiu no caminhão e ainda ficou com a sua sacola pendurada no seu ombro, porque estava muito pesado. E quando o motorista olhou no retrovisor, viu que a mulher estava na carroceria do caminhão, com o saco pendurado no ombro. Ele parou o caminhão e ele veio e falou para ela, minha senhora, por que está com o saco? Eu já lhe dei uma boleia, pode largar o saco. E aí o que a senhora falou? Não, moço, você já me deu uma boleia e eu vou pesar mais ainda por causa do saco? Por vezes a gente está assim com Jesus. Jesus diz que é para a gente vir, ele vai trocar o fardo, vai aliviar a carga, mas não, nós queremos carregar nossa carga, queremos carregar nosso fardo. E aí, Jesus fica, olha, a minha proposta é descansar você, mas parece que você não quer. E aí? Então, olha só, o texto continua dizendo, no mesmo instante Jesus estendeu a mão. Como
como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então, os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é Filho de Deus. Os discípulos já estavam andando com ele um bocado de dia, viu, irmão? Um bocado de tempo, estavam junto, comendo junto e tudo mais. Mas só aqui que reconhecem que ele é Filho de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Fale aos nossos corações. Nos encoraje a entender que com o Senhor, o outro lado é uma realidade. Glorifica teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Então, o que esse texto nos ensina? Esse texto, a bem da verdade, é um reflexo da nossa vida no dia a dia. A vida diluída com preocupação, com incertezas, com choro, com alegria. A vida dinâmica, o texto está nos apresentando aqui, a bem da verdade. Ele busca responder questões que costumeiramente nós tomamos para nós como particular, porque a gente acha que só nós sofremos. E aí, nós queremos sempre que Deus nos responda por que nós estamos passando por isso. Por que isso está acontecendo com a gente? Mas por quê? Por quê? Por que do conflito? Por quê? Meu irmão, a grande verdade é que Deus, escreva isso no seu coração, Deus não está indiferente às situações que nos acontecem. Deus, em momento algum, negligencia o cuidado a nós por situações que nós possamos estar passando. Ele se preocupa com todas elas, até porque Ele já proveu uma solução para tudo aquilo que nos acontece. Através do seu amor, da sua misericórdia para conosco. Nós, os seres humanos, depois da queda, nós entramos em um grande problema. O problema é aquilo que Paulo escreve em Romanos 3:23. Todo homem pecou e nenhum consegue atingir o patamar da excelência de Deus. Ou seja, dito de outra forma, o que Paulo está querendo dizer é que nós estamos, o homem sem Deus está mais ou menos tão complicado, que ele mesmo por ele jamais conseguirá entrar no reino dos céus. Não consegue atingir o padrão de Deus. Então o homem, neste problema, ele precisava de solução. E a solução veio sem nenhum envolvimento do homem, sem nenhuma ocupação meritória do homem dentro do processo da redenção. O homem, ele teve a solução para o seu grande problema quando, em João 3,16, ele diz que todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Percebe que a solução para as nossas necessidades está em crer em Deus, crer em Jesus, ter o Jesus, ter a sua palavra como padrão, como regra para a nossa vida, nos submeter, nos envolver num relacionamento profundo, não um relacionamento, meu irmão, de expressões vazias, desapropriadas, como a nossa cultura hoje tem estabelecido. Hoje as pessoas tratam Deus com pronomes impróprios para um Senhor e Salvador. A gente quer achar, na verdade, as pessoas acham tão íntima de Deus, chama Ele de você. Meu irmão, eu não chamo meu pai de você. Quem aqui chama seu pai de você? Por que acha que pode chamar Deus de você? Aí, os que gostam desse tipo de expressão, sabe qual é a resposta? Não, é porque é a forma carinhosa de se envolver com o Senhor. Dizer, mentira, isso aqui. Porque essas expressões não refletem relacionamento. Se a sua vida é uma desobediência deliberada da palavra de Deus. Pode cantar que está apaixonado por Deus, mas se não obedece à palavra dele, é mentira. Tem aquela musiquinha, apaixonada. Pode parar com essas coisas. Se não faz o que Deus manda fazer, meu irmão, tem problema. Inclusive com a paixão. Vamos pensar um pouquinho mais sobre o destaque desse texto. Jesus,
ele envia seus discípulos para outro lado. 14:22. Jesus, ele simplesmente pede aos discípulos para saírem no meio da multidão. E ele diz aos discípulos: vão para outro lado. Qual foi a palavra de Jesus? Não é. Repara algo bastante importante, que o Senhor diz para os discípulos: vão na frente e vão para outro lado. O Senhor não falou para eles que haveria de ter perturbações no meio da caminhada. O Senhor não falou para eles que o mar haveria de se levantar e o vento também. O que o Senhor disse é: vão para outro lado. Só que o ir para outro lado vai ter necessariamente instabilidades no processo. É necessário que tenha para o nosso aperfeiçoamento. Esses moços que estavam naquela embarcação terão experiência para contar sobre a dependência de Deus como ninguém na terra. E tudo isso forjava o caráter deles de tal forma que o Evangelho chegou até nós. Jesus, ou na verdade João, ele nos dá uma pista. João 6,15 nos dá uma pista por que Jesus manda os seus discípulos saírem no meio da multidão. Nós não podemos esquecer que Jesus, ele alimentava as pessoas. Jesus multiplicava pão. Jesus multiplicava peixe. Jesus dava de beber às pessoas. Jesus fazia milagres. E as pessoas amavam isso. Qualquer semelhança com esse tempo nosso não é mera coincidência. É homem sendo homem sem Deus. Então o que acontecia? João vai dizer para nós aqui, 6,15, que o povo, depois de perceber os milagres de Jesus, eles começaram a razoar entre si, dizendo: vamos fazer dele um rei. Vamos fazer dele um rei porque ele está dando comida para nós. Ele é o rei. Aí, Jesus, percebendo tudo isso, manda que os discípulos vão para uma missão. Por quê? Para evitar a pretensão desalinhada com a vontade de Deus para a vida deles. Imagine o que poderia passar na cabeça dos discípulos. Se ele for rei, nós que somos alinhados com ele, vamos tomar uma pontinha do reino também. Então vamos ser pessoas especiais, vamos ser pessoas fantásticas. Jesus, percebendo tudo isso, Jesus manda que eles vão embora. Porque o povo de Deus estava num dilema e num rebuliço político tão grande, porque eles queriam acabar com o Império Romano e estabelecer ali o rei dos judeus, até porque eles sabiam que Moisés havia profetizado sobre a vinda de um rei. João 6,14. Só que se Jesus atendesse naquele momento a incompreensão deles, a sua missão seria prejudicada. A missão de Jesus, o chamado de ir até a cruz, estaria comprometido. Por isso que Jesus, ele sai, ele manda os discípulos, ele manda o povo embora, ele vai orar. Irmãos, você quer acertar na sua vida? Ore, mas ore muito, porque pouca oração, crentes frágeis, crentes superficiais, qualquer coisa desestabelece, qualquer coisa tira da visão, qualquer coisa emborracar, qualquer coisa fica um descrente autêntico. Falta de oração. Jesus manda eles ir embora. Jesus não permita que o desejo deles entre no seu coração. Ele vai orar, porque ele dependia de Deus. Ele foi orar sozinho. É por isso que eu não me canso de chamar a igreja para a oração. Porque quanto mais oração, mais cheio da presença do Senhor e da dependência dEle, nós vamos estar. Mas quando os discípulos estavam atravessando o outro lado do rio, eles enfrentaram uma forte tempestade. Mas
Jesus não deixou-lhes sozinho. Jesus não deixou-lhes sozinho na tempestade. O que isso me ensina é que, apesar das tempestades e das incertezas que eu posso viver por amar ao meu Deus, Ele não vai simplesmente tirar de mim essas tensões existenciais, mas Ele não me deixará sozinho. Eu não estarei sozinho. Por mais tensa, angustiante que seja a situação, com a presença de Jesus no barco, o barco conseguiu chegar ao destino. O outro lado, que era uma promessa inicial, passa ao outro lado. Sabe, meu irmão, o que Jesus diz para nós é para nós nos prepararmos para um outro lado. Nós precisamos nos preparar para o outro lado, porque um outro lado é a realidade. Quando seus olhos fecharem aqui, eles já vão abrir no outro lado. É uma realidade. Jesus quer que você se prepare para isso. É inevitável. O outro lado é uma realidade inevitável. A questão é como nós estamos nos preparando para o outro lado. E eu quero então tirar algumas lições. Vamos passar por algumas lições. A partir desse texto, vamos refletir sobre princípios. Princípios que são inegociáveis na vida de um cristão. Comece a notar. Primeiro princípio. Agora sim. Primeiro princípio. O princípio da obediência. Princípio da obediência. Repara, aqui no 22. No 14 a 22, a Bíblia fala. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos. Jesus colocou-lhes no barco. Voltem no barco, atravessem para o outro lado. Meu irmão, o mestre ordenou que eles atravessassem por outro lado. O mestre tem ordenado a nós fazer discípulos. O mestre tem ordenado a nós viver com testemunho que glorifica seu nome. O mestre tem ordenado a nós viva uma vida cristã digna de quem conhece Deus de verdade. O mestre está ordenando a nós, mesmo diante das tempestades inevitáveis da nossa vida, nós precisamos obedecer ao Senhor, a despeito de ter reconhecimento por homens. Irmãos, Jesus, Ele não quer que nós nos diluamos na cultura do tempo presente. Ele nos orienta a sermos pessoas diferentes, que obedecem a sua palavra. Eu fico preocupado com um cristão que diz amar a Deus, que carrega a Bíblia debaixo do braço, mas não obedece ela. Que você não consegue ver a Bíblia na vida da pessoa. Meu irmão, a obediência, ela é necessária, ela é vital. Os discípulos de Jesus, eles seguiram uma instrução de Jesus, mesmo sem entender qual era a totalidade da situação que eles haveriam de encontrar no percurso. Eles entraram no barco e foram. Meu irmão, obedecer ao Senhor é a única coisa que nos importa. Se nós quisermos ver Jesus, a obediência é um aspecto fundamental da vida cristã, porque é a forma que nós temos para demonstrar o nosso amor ao Senhor. Demonstrar o nosso amor ao Senhor. Os casados procuram forma de demonstrar o amor ao seu cônjuge, e isso é fantástico. Compra presente, vai para viajar. Outros fazem coisas gostosas para comer, para agradar os seus cônjuges. Outros debulham a jaca para outros, só para agradar o seu cônjuge. Agora, quer agradar a Deus? Obedeça a sua palavra. Não tem outra forma. Nada que a gente faça pode comprar Deus. Conquanto o que alegra o coração de Deus é a obediência da nossa parte.
Obediência da nossa parte. Sabe, meus irmãos, os discípulos enfrentaram tempestade no mar, mas eles continuaram remando. Eles não abriram mão da sua missão. Nas lutas e nas provas, eles continuavam remando. A Bíblia diz que eles estavam remando contra a correnteza. Sabe qual é a nossa postura nesse tempo nosso? É nos colocar contra a correnteza ideológica do nosso tempo e cultura caída do nosso tempo. Nós não podemos abraçar o que o mundo abraça. Remar contra a correnteza é se colocar na oposição de todos aqueles que de forma deliberada se colocam contra a palavra de Deus. É eu e você, meus irmãos, colocarmos a palavra de Deus como espelho, como luz para a nossa vida. Você sabe disso, né? Por que não faz? Sabe, mesmo diante das dificuldades, os discípulos permaneceram obedientes ao Senhor. Porque eles poderiam simplesmente, porque eles eram homens do mar, havia alguns que eram homens do mar, e eles, bem provável que poderiam perceber a movimentação e, consequentemente, dizer, olha gente, vem uma tempestade aqui, vamos voltar esse barco, vamos embora. Só que eles não fizeram isso. Eles permaneceram na ordem de Jesus. Meu irmão, nada que acontece na sua vida pode tirar os seus olhos de Jesus. Você precisa continuar firme, confiando, obedecendo ao Senhor. Independentemente da situação, meu irmão, é porque a obediência é algo tão sério. Porque exige de nós fé e humildade. Fé e humildade, meu irmão, para fazer a vontade de Deus. Mesmo quando você não entende por que você está passando tantas coisas. Por que está pesado a caminhada. Mesmo quando você não entende os planos divinos, você precisa continuar amando o Senhor. Próprio Jesus disse em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você ama Ele, de verdade, os seus mandamentos não lhe serão pesados, pelo contrário, você vai obedecer, porque obedecer o mandamento de Jesus é a forma mais excelente de expressar o seu amor por Ele. É uma demonstração de fé. É um reconhecimento da soberania de Deus. Deus, em Gênesis 22, 2, Deus tinha uma pessoa bem chegada, Abraão. Ele chegou para Abraão e falou assim, ei, Gênesis 22, 2, olha o que Deus falou para ele, toma teu filho, teu único filho, o Isaac, para não ter dúvida de quem ele estava falando. O Isaac, vem, aquele que você tanto ama, sabe, aquele que você tanto ama, vá à terra de Moriá, lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça para mim. Meu irmão, era o que ele mais amava. Deus disse, entrega para mim. Quantos cristãos no nosso tempo não têm aberto mão do seu Isaac para o Senhor? Tudo é mais importante do que o Senhor na vida das pessoas. Tudo, inclusive os mais irrelevantes, são importantes na vida dos cristãos hoje. Porque aquilo que importa para Deus é discípulo, e nós não fazemos. A gente coloca no lugar do discípulo, coloca música, coloca festivais, coloca congressos, coloca passeios, coloca retiros, a gente coloca um bocado de coisa. Tudo para nos satisfazer. Tudo para nos satisfazer. Percebe que nada disso satisfaz a Deus? O que satisfaz a Deus é discípulos, ensinando a guardar, serem fiéis ao Senhor. Abraão obedeceu e percebe que pela obediência de Abraão,
o povo da terra foram abençoados. Olha aqui, 22:18 de Gênesis, ele diz, todas as nações da terra serão abençoadas. Aí Deus completa, tudo isso porque você me obedeceu. Percebe então, irmão, que quando nós somos obedientes ao Senhor, as pessoas que estão à nossa volta também serão abençoadas. Quando nós somos obedientes ao Senhor. E sobre a nossa obediência, Deus falou a Saul, através da boca do profeta Samuel, da seguinte forma: a obediência é melhor do que sacrifício. E a submissão é melhor do que ofertas de gorduras de carneiro. Olha que eu falei de carneiros. É o que Deus está dizendo. Ele quer obedientes. Mas a segunda lição que nós traremos aqui, nesse texto para nós: primeiro, obediência, princípio de obediência. Segundo, oração. Vida de oração. Repara o que ele diz aqui no 23. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Meu irmão, Jesus, sendo Deus, tinha tempo para estar com Deus. Escreva isso no seu coração, mas com uma caneta vermelha, para chamar sua atenção. Jesus, sendo Deus, com uma agenda tão ocupada quanto a ele, quanto a agenda dele, ele tinha tempo para orar. Ninguém estava mais ocupado que Jesus, porque Jesus estava ocupado para salvar o mundo. Ninguém tinha uma agenda mais carregada que Jesus, e ainda assim, ele tinha uma vida de oração. Meu irmão, se nós quisermos ser uma igreja que agrada a Jesus, nós precisamos ter um modelo da nossa vida como Jesus. Nós precisamos imitar ao Senhor. Repara aqui, Jesus ele sobe para orar sozinho, a sós. Essa atitude de Jesus ensina-nos algo bastante sério. Uma necessidade existencial do cristão em desenvolver a vida de intimidade com Deus. Oração. É uma necessidade. Nós necessitamos, para termos uma vida cristã eficaz, de oração. Um crente que não ora, ele é uma presa fácil para Satanás. Um crente que não ora, ele se dilui na cultura do tempo presente. Um crente que não ora, ele se torna um incrédulo. Um crente que não ora, ele se torna uma massa de manobra. Meu irmão, Jesus não permitiu que a distração do seu tempo ocupasse o seu tempo de oração com Deus. Por vezes nós caímos numa dinâmica de distração tão grande nos nossos dias, e nós não temos tempo para Jesus. Nós estamos muito ocupados. Só que para fortalecer a nossa fé, nós precisamos de oração. Um crente que não ora, ele é problemático. Porque é fraco. Tudo consegue tirar ele da visão e da missão que ele tem. É por isso que passar um tempo com Deus é uma necessidade que nós precisamos atender com intenção. Uma vida de oração intencional é o segredo de sermos guiados efetivamente por Deus e não sermos levados pelos pensamentos filosóficos. Nós precisamos, irmãos, em meio à dinâmica da sua vida tumultuada, com tantos compromissos, reserve o tempo para buscar a Deus. No silêncio do seu quarto, na comunidade de fé. Mateus escreveu 6,6, tu porém, Jesus falando, quando entrar no teu quarto, feche a tua porta. Ora teu Pai que está no céu, que está no secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Meu irmão, procure praticar sempre a disciplina de ficar a sós com Deus. Esse tempo vai te ajudar a crescer espiritualmente. Vai te ajudar a se parecer mais com Jesus. Alguns homens da Bíblia
iguais a nós, homens iguais a nós, tiveram suas vidas transformadas quando resolveram praticar o tempo a sós com o Senhor. Primeiro, Jacó, Gênesis 32, 24 até o 33, ou 32. Jacó, ele foi desafiado, e ele teve sua vida, sua história mudada, quando ele ficou a sós com Deus. Tão mudada ele teve a sua história. Não se preocupe, dona Ali, que eu vou mandar para você. Quando ele teve a sua vida mudada, que até o seu nome foi mudado, porque ele escolheu estar a sós com Deus. Meu irmão, sua vida vai ser diferente quando você começar a estar a sós com Deus. O grande problema é que a gente, em vez de estar a sós com Deus, a gente fala muito. A gente sai falando com tudo e de tudo com todos, só não com Deus. Por isso, a nossa vida cristã é tão fraca, tão frágil, tão comprometida com o mundo. Segundo, Moisés foi chamado quando estava a sós com Deus. Quando ele estava a sós com Deus, ele teve a história da sua vida mudada quando esteve a sós com Deus. João, Apocalipse capítulo 1, verso 9, João teve a revelação do fim quando estava a sós com Deus. Meu irmão, o que está te faltando para estar a sós com Deus, para receber do Senhor o que Ele tem para a sua vida? A minha oração é que eu e você seguimos exemplo de Jesus, seguimos exemplos dos servos de Jesus, do antigo e do presente, reservando tempo na nossa agenda agitada para nós retirarmos em intimidade com o Pai, buscar fortalecer a nossa fé e viver em obediência com o Senhor. Jesus mesmo disse, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, não é ficar cantando, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Não, isso não é reflexo de amor nenhum. Olha o que próprio Jesus está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é para colocar na gaveta. Os guardar nesse pressuposto é para praticar na vida. Ele diz, é esse que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Vida de oração. Um cristão, ele precisa de vida de oração. Terceiro e último, eu vou ter que acertar esse relógio de novo. Terceiro e última lição que a gente aprende aqui é sobre as adversidades. É que as adversidades fazem parte do nosso aperfeiçoamento cristão. 14 de 24 até o 29, nós vemos aqui que a adversidade aperfeiçoou aqueles discípulos de Jesus. A adversidade na nossa vida, meu irmão, ela é natural, ela precisa acontecer. E a despeito de nós estarmos obedecendo ao Senhor Jesus, não nos isenta de passar por adversidades. Repara, os discípulos entraram no barco mediante a palavra de quem? De Jesus. Jesus é que disse para eles, entra no barco e atravessa, passa para o outro lado. Isso quer dizer, irmão, que você sendo obediente à palavra de Deus, você ainda vai passar por adversidades. Mas isso vai ser necessário para fortalecer a sua fé, para fortificar você na caminhada. Fortalecer, meu irmão. Os discípulos estavam obedecendo Jesus. Vento forte e contrário na vida do crente não é sinônimo de pecado, mas é um ambiente para manifestar a glória do Senhor Jesus. Por isso, em vez de você parar e ficar reclamando da vida, vai orar ao Senhor, pois o ambiente já está pronto para o milagre acontecer. O grande problema é que quando a gente dá uma de murmurador profissional, em vez de passar 40 dias e entrar na terra, passa 40 anos e nem entra na terra. Tem gente que reclama muito, não é fiel a Deus, por isso vive num despenhadeiro existencial. Faça como os discípulos, obedeça a Deus, siga, obedeça ao Senhor, ore, e vai ver um milagre acontecer na sua vida. O próprio Jesus
já nos advertia em João 16, 33, que no mundo nós haveríamos de ter adversidade. Mas tenha bom ânimo. Meu irmão, eu falo para vocês que Jesus não é fácil. Jesus tem muito bom humor. Jesus chega e diz para a pessoa: ei, vocês vão ter adversidade, vai ter problema, viu? Mas fique feliz, fique feliz. Fala sério. A gente fala: Jesus, vamos combinar, né? Porque adversidade e felicidade no mesmo lugar fica um negócio mesmo assim. Só que Jesus diz, é que a vossa felicidade não é produto da vossa circunstância, é produto da minha fidelidade. A nossa alegria é o fruto da fidelidade de Deus. Por isso, por favor, obedeça a Deus. Obedeça ao Senhor. Seja íntegro diante do Senhor. Jesus chegou e disse para os discípulos: tenha bom ânimo. 27, tenha bom ânimo. Não tem mais. Sabe o que isso representa para nós? É que no meio da nossa adversidade, Jesus é a nossa consolação. Ele é a nossa consolação. Ele chega e traz o consolo para os discípulos. E por causa do temor dos discípulos, Jesus se revela como divino. Porque Jesus chega e diz: tenha bom ânimo, sou eu. Sabe, a primeira vez que ele usa a sua identidade divina, e nós vemos isso no reflexo de Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando no discurso de Deus com Moisés, Moisés chega e fala para ele: quem é o Senhor? Quando eles me perguntarem quem me mandou, eu vou falar quem? Qual é o teu nome? Sou eu. Pronto. É o suficiente. Da mesma forma que ele disse para os discípulos: ei, não se apavorem. Sou eu. E ele diz para você nessa noite: só me obedece. Sou eu. Garanto o que você precisa, porque eu sou divino. Mas me obedece. Faça o que eu quero. Meu irmão, finalmente, para terminar, o último princípio que nós entendemos aqui é que a salvação está pronta. Jesus é a nossa salvação. Repare aqui, quando Pedro se atrapalhou com o vento e com a onda e com toda coisa, ele começou a afundar. Ele disse: Jesus, me socorre. A Bíblia fala: no mesmo instante. No mesmo instante. Jesus não estava, na verdade, Pedro não estava tão perto de Jesus quanto a sua mente pode te levar a acreditar. Porque Pedro ainda estava no percurso para Jesus. E ele estava afundando. Só que, para nosso Deus, quando nós clamamos para Ele, toda a distância está a nível, ou na verdade, toda a sua perturbação está à distância de um estender da mão do Senhor para te levantar. Ele está tão perto, que Ele só estende a mão e te levanta. Crê em Deus. Viva como gente que ama a Deus precisa viver. Sabe, Pedro, ele experimenta isso. Porque Jesus está perto daqueles que são seus. Essencialmente em suas necessidades. Repara, aqui o que o texto diz. Hebreus capítulo 13, 5 e 6. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei. O que me pode fazer o homem? Sabe, caminhando para o final, é que o grande problema da igreja do século 21 é que ela teme mais ao homem do que a Deus. Por isso ela não experimenta o milagre de Deus constantemente. Eu costumo dizer para as pessoas: eu e a minha família, nós somos um produto de milagre constante de Deus. Vivemos milagre todos os dias. Porque nós entendemos que a única forma de viver é abrir mão de nós mesmos e nos mergulhar, imergir na obediência da palavra de Deus.
É por isso, o Senhor, Ele nos convida a refletir nessa pergunta. O que pode te fazer o homem se Deus é por você? A Bíblia diz, Paulo escrevendo, se Deus é por nós, pois é, a gente é ávido a falar, principalmente essa última parte. Só que o texto completo nos desafia a uma postura de obediência, de oração, de submissão. A nossa vida cristã não é mar de rosas. Nós precisamos de fortaleza em Jesus. Jesus disse para Pedro, você precisa de uma fé que seja eterna, uma fé que seja firme, uma fé que não vacila, uma fé que não é circunstancial. Pensa num povo circunstancial, é o crente do século 21. Se está tudo bem, tia Eude, ele está na igreja. Se ficar contrariado, ele para de vir na igreja. Se faltar alguma coisa, ele não quer vir mais na igreja. Eu não sei que tipo de fé é essa. Jesus diz para Pedro o seguinte, como é pequena a tua fé? Por que você duvidou? Você acha que eu não tinha poder para te sustentar em minhas mãos, a despeito das perturbações? Meu irmão, isso é tão sério que nós precisamos pensar nisso, porque Jesus, Ele é o único que pode prover verdadeiramente a ajuda que nós necessitamos. Porque apesar de todo o tempo conturbado, o barco chegou no outro lugar, no lugar que fora proposto. Jesus, neste ambiente com seus discípulos, Jesus ele quebra 3 domínios do universo. Você quer ver? Primeiro, Jesus anda sobre a água. Simplesmente para atender a necessidade dos seus discípulos. Jesus andando sobre a água, ele pega a lei da gravidade, coloca debaixo de braço. E Jesus, ele simplesmente, meus irmãos, por uma necessidade de um crente fiel, ele desregula toda a lei da gravidade para atender um coração desejoso dele. Você quer ver? Segundamente, Jesus ele para a tempestade. Porque diz que quando ele entra no barco, a maré, fica um azeite. Um azeitinho. Uma brisinha linda. Sabe o que isso fala para mim? É o poder dele sobre os cosmos. Porque bastou a palavra dele para simplesmente regular. Na verdade, precisou a presença dele. E depois da presença dele, a palavra dele. Então, não tem como nós querermos a palavra de Deus como promessa para nós, se nós não quisermos a presença dele como mudança da nossa vida. Nós precisamos pensar nisso. Tem pessoas que estão procurando promessa e saem pagando, fazendo, procurando. Não, tem um irmão ali que está revelando até o CPF das pessoas. Eu vou lá, porque Deus vai falar comigo. Meu irmão, e não quer compromisso nenhum com uma vida de negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Tem pessoas infiéis com o Senhor, mas querem promessa. Não tem como nós termos a mão de Deus sem a sua face. E a face dele chama para nós responsabilidade. Lá na cidade de Jacobina, que nós estávamos, tinha um monte. Um monte na cidade. A cidade, na verdade, ela é feita no meio dos montes. E tinha um monte bem lá em cima, irmãos, com um miradouro. Disseram que tem 300 e quanto, Ernesto? 300 e alguma coisa de degraus para subir lá. E falaram, sabe o que, amigo Paulinho?
que as pessoas sobem lá para pagar promessa. Quando Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, o povo está subindo o degrau. Você percebe que está tudo desajustado com o povo cristão nesse tempo? Jesus diz, entra na sua... Jesus está dizendo, eu quero relacionamento contigo. Não, o povo está querendo pagar promessa, procurar feiticeiros, gospels, para atender suas necessidades caprichosas. Jesus só está pedindo, ei, obedeça a minha palavra. Vai na palavra que eu estabeleci. Eu falei com o Ernesto, Ernesto, sobe lá, Ernesto. Sobe lá, quando você chegar lá, tira uma foto da cidade. Ernesto me enrolou e não subiu lá, irmãos. Porque eu mesmo não ia subir. Que é isso? 300 e tantas coisas? Não, senhor. Mas tem mais um domínio que Jesus quebrou. O barco, apesar de tempestade, chegou ao seu lugar. Isso mostra que Jesus tem domínio sobre todo o espaço. Não há um espaço que foge à intervenção do Senhor. Por isso, meu irmão, não fique com medo do amanhã. Não deixe de dormir hoje por causa do amanhã. Entregue seus caminhos ao Senhor. Confia nele e Ele. Só que a gente é ávido a falar só a última parte. Tudo fará. Só que tem implicação. Implicação, primeiro, para que tudo aconteça, é entregar caminhos ao Senhor. É nos render, nos humilhar, nos obedecer ao Senhor. Primeiro é entrega, depois desfrute. Os discípulos finalmente reconheceram que Jesus era Filho de Deus. Isso é lindo demais. O final de toda adversidade na vida do cristão é sempre será reconhecer e estabelecer a adoração ao Senhor, dizendo para Ele, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Ele é fiel. Isso vai ser tudo na sua vida, meu irmão. Se você obedecer ao Senhor, a sua palavra, desenvolver a sua vida de oração e entender que a adversidade faz parte, você vai poder cantar a bondade de Deus. Sabe, a fé em Cristo Jesus é a certeza de que o outro lado é uma realidade. É por isso que nós podemos dizer, como disse Paulo, em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. A minha pergunta para você é, quem é a sua fortaleza? Se Jesus for a sua fortaleza, você vai obedecer a Ele. A forma de demonstrar que Jesus é a sua fortaleza é quando você obedece a Ele. Quando você se inclina em oração a Ele. E quando você vê a mão dEle na adversidade dos seus dias. Porque, sim, Ele é fiel. E se nós entendermos isso, vai se cumprir na nossa vida tudo aquilo que Ele prometeu.